Olá, boa noite. Boa noite a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook. Boa noite a todos que irão nos acompanhar pelo Instagram do Evangelho, do Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada e muitas bênçãos de luz e de paz. Queridos irmãos, depois de um tempinho aí, sem apresentarmos o nosso estudo, devido a algumas crises aí de hérnia de disco, nós estamos retornando, continuamos em tratamento, mas aqui estamos para dar continuidade a esse trabalho tão importante, que é esta obra Religião dos Espíritos, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Faz parte de uma coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. E lembrando que cada capítulo dessa obra apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, e que é aí um incentivo para estudarmos o Livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários do nosso querido Emmanuel. Então, no capítulo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a mediunidade e dever, né? Lembrando que o nosso objetivo, através dos nossos breves comentários, é o incentivo à leitura, o incentivo a todo o estudo dessa obra extraordinária. Então, aqui, já agradecendo àqueles que estão nos acompanhando também pelo Instagram, agradecendo também àqueles que já começam a nos acompanhar pelo Facebook, que Deus abençoe a todos. E, como falamos, cada capítulo apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos. A questão que nos é apresentada neste capítulo é a questão de número 799, quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E aí os benfeitores, eles respondem dizendo que é destruindo o materialismo, que é a chaga da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, nos lembra os Espíritos, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Então, os espíritos, eles iniciam nos lembrando que o espiritismo, ele contribui para o progresso, destruindo o materialismo, né? À medida que vamos nos conscientizando, né, da importância de ampliar a nossa visão, nosso ponto de vista, à medida que vamos nos entregando ao estudo de forma disciplinada, vamos aí entendendo a importância de estarmos no mundo físico, mas não sermos do mundo, de voltarmos as nossas atenções, de voltarmos os nossos interesses aos valores espirituais. Esses sim são os verdadeiros valores que podemos levar conosco, em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito.
Então, a vida futura, como ele nos lembra aqui, a vida futura não estando mais velada pela dúvida, nós não temos mais dúvida com relação à vida futura, ao futuro promissor, porque vamos estar consciente que através desse ampliar de visão, que vamos vendo a importância de investir nas nossas atitudes da vida presente, vamos prestando mais aí atenção em nossas ações. E os espíritos prosseguem nessa resposta, concluindo que o espiritismo, né, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. E aqui é importante lembrar que o espiritismo ele não faz proselitismo. O espiritismo não tem como lema fora da casa espírita não há salvação. Aprendemos, né, que foi deixado por Kardec que o lema é fora da caridade não há salvação. A caridade moral, não só a caridade material, que é nosso dever ajudar ao próximo, mas a caridade no sentido moral, no sentido da palavra como entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos, desenvolvendo a benevolência, né, em nós, desenvolvendo a indulgência, desenvolvendo o perdão das ofensas, né? Então, é essa caridade que nos transforma. É essa caridade que nos transforma que faz com que a gente enxergue a todos como irmãos. E Jesus inicia, inclusive, a oração dominical dizendo Pai Nosso, para lembrarmos que, independente da condição social, independente da cor, independente do sexo, somos todos irmãos, somos todos filhos de um só Pai, que é Deus e que nos ama infinitamente e que quer a nossa felicidade. Então, acerca dessa questão de O Livro dos Espíritos, a 799, Emmanuel, ele vai tecer os seus comentários e colocando como título Mediunidade e Dever. Então, vamos ver aqui que Emmanuel, ele inicia dizendo assim, no campo da mediunidade, não ouvi diz que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Primeiro vamos entender a mediunidade. No livro Médiuns e Mediunidade, o espírito de Viana de Carvalho, ele afirma que a mediunidade ela consiste apenas no meio de entrarmos em contato com almas que viveram na Terra. E o médium, que é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, esse médium, o médium ele é colaborador, cooperador da espiritualidade nesse trabalho. Então, Emmanuel diz aqui, no campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é bússola que te propiciará rumo certo. Aquele médio que está ali no esforço diário para melhorar-se, para estudar com disciplina, né? Para exercer ali a mediunidade com muita humildade. Então, esse esforço todo é a bússola que propiciará o rumo certo. E Emmanuel, ele vai continuar os comentários dizendo assim, deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera
extrafísica. Mas, se não enxergas o quadro das próprias obrigações a fim de atendê-las honestamente, olha aí, Emmanuel nos lembrando, né? Que não adianta ficar ali reclamando, nos colocar como vítima. Aliás, os espíritos nos lembram, não somos vítimas, todos temos um passado de erros, né? Mas temos o livre-arbítrio para tornarmos decisões, né, sobre o que pensamos, sobre o que estamos, sobre o que falamos, sobre a maneira que agirmos. E aí, se não damos a importância às nossas obrigações, o que é que vai acontecer? Emmanuel está aqui nos dizendo que a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas, a converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Né? Então, é isso que acontece quando nós não estamos vigilantes, abrimos campos aí para as influências negativas, para as investidas dessas espionagens. E Emmanuel, ele vai continuar em seus comentários dizendo assim: escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, ele faz um alerta aqui. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, meus irmãos, e aí nos lembramos daquela questão de número 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem: mais do que imaginais, né? A tal ponto, né, que com frequência são eles que nos dirigem. Então, Emmanuel nos adverte aqui: se não tiveres atento com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo de perturbações alvitantes. E Emmanuel vai continuar dizendo assim: assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhes a palavra construtiva em discursos admiráveis. Ele faz outro alerta aqui ao dizer assim: contudo, se não demonstrardes reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, né? Aquele médio que acha que é médio só na casa espírita, só quando está ali aplicando o passe, que ele é médio, né? E aí ele é outra pessoa fora da casa espírita, tem outro comportamento. Só que os espíritos estão vendo, estão dizendo, e estão dizendo assim, tá pensando que vai enganar quem? Não é? Então, Emmanuel nos chama a atenção e diz assim: sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes, a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Então, é importante aqui estarmos conscientes sobre uma conduta reta, sermos fora da casa espírita, aquilo que somos na casa espírita, porque nós somos médios 24 horas, né? E Emmanuel vai continuar os seus comentários dizendo assim: psicografarás páginas brilhantes
nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. E aí, meus irmãos, nós lembramos do grande exemplo de humildade que foi o Chico Xavier em seu trabalho de amor, né? Onde psicografava ali mensagens, cartas consoladoras, onde estava ali no seu trabalho diário para atender a todos, com muita alegria, com muito amor no coração. Então, é essa proposta que Emmanuel traz para a gente a respeito da mediunidade, da importância de estarmos vigilantes com relação às nossas ações para não cairmos nas armadilhas da vaidade, né, e da insensatez. E aí, Emmanuel, ele diz assim: fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Olha aí, Emmanuel nos lembrando a importância do estudo, mas do estudo de forma disciplinada. O estudo com coração, com amor, né? Para que possamos nos libertar dos padrões antigos, para que possamos sair daquela limitação, né, que nos colocamos no mundo espiritual, para entendermos a importância, como já dissemos, de estar no mundo, mas não sermos do mundo, entendendo que todos nós estamos matriculados nesse planeta Terra, nesse planeta escola, com o objetivo de avançar, de passarmos de ano a cada encarnação. Mas para isso vai depender das nossas ações, daquilo que estamos fazendo na existência atual. Então, ele nos lembra aqui a respeito, né, do estudo, para não fugirmos do estudo, que é o que vai nos oferecer maior discernimento, né? Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Ah, eu estou muito ocupada. E aí vai empurrando com a barriga. Ah, eu acho que eu vou deixar para a próxima encarnação. O que é que acontece? Vai ficar aí detido no nevoeiro da ignorância. É isso que acontece. E Emmanuel diz assim: se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Aí muitos podem até pensar assim: ah, mas eu não sou médium, eu não sinto nada. Será? Nunca sentiu nenhum arrepiozinho? Sabe aquela sugestão que chega assim no ouvido, que você acha que é um pensamento seu? Então, reflitamos, porque no livro dos médiuns, na terceira parte do capítulo 14, é bem claro quando diz assim, que o médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência do espírito. Então, por esse fato, todos nós somos médios. Uns com menos grau, outro num grau mais avançado, mas todos somos médios, ok? Então, ele chama aqui a responsabilidade dos médios com relação aos trabalhos, né, os médios ostensivos, para estar mais atento ao estudo, para sair da ignorância,
Não adianta querer afastar dos compromissos que assumimos com a mediunidade. Ah, mas eu não lembro que eu assumi compromisso nenhum. Mas assumimos antes de reencarnarmos. Assumimos compromissos. Né? Então, que possamos abraçar os compromissos que assumimos, trabalhando com maior disciplina, sendo colaboradores para nos ajudar através de ajudar o outro, compreendendo que à medida que ajudamos o outro, a nós ajudamos, inclusive os desencarnados. Então, façamos a nossa parte. Emmanuel ainda nos lembra ao dizer assim: sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade, da evolução, né? Então, lembrando que o telefone toca de lá para cá. Somos todos, os médios são intérpretes dos espíritos, nos lembra Kardec. Então, que possamos estar, nós médios, atentos, receptivos a esse trabalho tão importante. E Emmanuel continua e diz assim: porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio, que se valem da fantasia a detrimento da luz. Então, Emmanuel aqui chama a atenção, né? Nos lembrando da importância de nos iluminarmos pelas claridades do Evangelho, sim, estudando a nós mesmos. E é uma questão que Kardec, inclusive, pergunta em um livro dos Espíritos, a questão 919, qual meio prático e eficaz tem o homem de se melhorar, de resistir ao mal? E o Espírito de Santo Agostinho, ele nos lembra, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a partir desse trabalho de conhecer a nós mesmos, de fazer esse mergulho interior, vamos ali retirando as vendas que tapam os nossos olhos. Vamos ali nos colocando receptivos para investigar aquilo que está dentro de nós, que precisa ser melhorado. Vamos contribuindo para a nossa transformação moral, para seguirmos de forma reta, né, nesse trabalho da mediunidade. Então, lembremos que aqui que o médium, como já dissemos, é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Então, ser médium é ser cooperador da espiritualidade. O nosso Mestre Jesus, o modelo de perfeição, né? Para os homens, ele é o médio por excelência entre nós e Deus. Então, o médium, ele é responsável, né, por essa faculdade que lhe foi confiado, por esse serviço da mediunidade. A mediunidade também queremos deixar claro aqui que ela não se restringe no meio espírita. Qualquer pessoa pode ser médium, né? Como já dissemos, já citamos aqui o livro dos médiuns, quando ele deixa claro, todo aquele que sente num grau qualquer a influência do espírito é por esse fato médio, está no livro dos médiuns,
na terceira parte do capítulo 14, logo no início, o item 159. Então, como dizemos aqui, a mediunidade ela não se restringe ao meio espírita. Qualquer pessoa pode ser médium e nós os encontramos, inclusive. Nós encontramos em todas as épocas e em todos os povos. Vamos lembrar aí dos profetas bíblicos que foram, né, médiuns extraordinários, né, e que através dele toda a mensagem do Velho Testamento é transmitido para toda a humanidade. Então, o dever, fica aqui, em resumo, o dever do médium é ter a responsabilidade, né, de amar, de respeitar o próximo, de estudar de forma mais disciplinada, né, de estudar com o coração, de se esforçar por melhorar moralmente, de buscar doar os ouvidos, de consolar a todos aqueles que nos buscam e que necessitam de alguma palavra de conforto, de auxílio. Como já dissemos, somos médiuns 24 horas, não só na casa espírita, não só na reunião mediúnica, não só aplicando passe, né? Então, fica essa mensagem desses breves comentários do estudo de hoje, como forma de incentivo à leitura, ao estudo dessa obra extraordinária. Vamos mostrar aqui o livro, Religião dos Espíritos, discografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e que é uma forma também, como já dissemos, de estudarmos o livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários do Espírito Emmanuel. Queridos irmãos, nós agradecemos a todos aqueles que participaram conosco aqui pelo Facebook, a nossa querida amiga Maria Linda, a Isaac, Dionísio, Gilza Marinho, a Soares, Ceissa, paz e luz a todos, né? A todos aqueles também que nos acompanharam pelo Instagram, que Deus e Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma noite abençoada e que possamos refletir sobre a importância do estudo disciplinado, com coração, com amor, que possamos nos colocar receptivos, né, a iluminarmos com as claridades do Evangelho, né, que é isso que muito falta em nossos corações para renovar as nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos, muita paz.